Após a retratação econômica causada por sanções internacionais por causa da guerra na Ucrânia, a Rússia ameaça endurecer a postura contra os Estados Unidos. Quem conta pra gente é Luca Bassani. Luca, boa noite. Boa noite a toda a nossa audiência. Uma declaração feita recentemente pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia diz que as relações bilaterais entre os russos e os Estados Unidos podem chegar no ponto de não retorno, ou seja, podem chegar num ponto de deterioração máxima, o que significaria uma escalação eventual de outros conflitos geopolíticos que acontecem no mundo e que tem essas duas potências também representadas. O Ministério falou que isso pode acontecer caso uma das duas alternativas possa ser escolhida pelos americanos nesse momento em que há a guerra na Ucrânia. Uma delas é o congelamento de ativos dos russos nos Estados Unidos. Não ficou especificado quais ativos eles se referem, já que alguns já foram congelados ao longo desse momento de sanções econômicas desde fevereiro por conta da guerra da Ucrânia, ou também uma declaração oficial de que a Rússia é um estado patrocinador do terrorismo, uma medida que já é, de certa forma, tomada para países como Síria, Coreia do Norte e também alguns outros países do Oriente Médio. A gente vê que a Letônia, um país báltico que está muito alinhado à Ucrânia nesse momento de guerra, fez essa declaração durante essa semana, oficialmente fez essa declaração durante essa semana, e ao mesmo tempo cresce a pressão por alguns deputados e senadores dentro dos Estados Unidos para que o secretário de Estado Antony Blinken faça o mesmo nos Estados Unidos da América. Os americanos têm que ponderar tudo nesse momento em que há também a escalação de uma possibilidade de conflito nuclear, exatamente por conta dos russos estarem muito próximos das usinas nucleares da Ucrânia e isso poder ser usado, de certa forma, como uma moeda de troca para tentar, de certa forma, intimidar os ucranianos e os outros parceiros europeus. Há várias variáveis, há a guerra de narrativas, a dificuldade do trânsito de jornalistas e órgãos internacionais pelo território ucraniano para averiguar tudo. O que a gente sabe é que uma nova Guerra Fria foi instalada no mundo, até com a questão relacionada a Taiwan, outros conflitos geopolíticos no Oriente Médio, que também tem as duas potências ali representadas, além, é claro, da questão da guerra da Ucrânia, que logo mais, no dia 24, completa 6 meses sem nenhuma previsão de término, ou pelo menos nenhuma previsão para que isso termine de forma pacífica, já que as conversas diplomáticas seguem paralisadas desde o mês de março. Todas as atualizações seguiremos passando para vocês em primeira mão. Luca Bassani, de Hannover, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Luca Bassani, obrigado pela informação. Miguel Daoud, a gente sabe que essa guerra sempre foi uma guerra de procuração e hoje Zelensky acaba falando a língua ou traz a linguagem, a interpretação dos Estados Unidos. Essa insistência em permanecer no confronto, ela vem muito de uma pressão americana ou de um subsídio americano para manter essa resistência ucraniana. Exatamente. Os Estados Unidos têm interesse, em determinadas regiões. Mas, Júlio, eu vou trazer aqui uma informação que eu acho muito importante, essa questão que o Luca coloca dos Estados Unidos e Rússia, que a preocupação da Rússia é que existem acordos bilaterais com a Rússia e que, se forem rompidos, eles provocam aí uma complicação ainda maior para a Rússia. Bom, no mercado financeiro eu aprendi uma coisa, William. Muitas vezes o importante é você acompanhar o fluxo financeiro para saber aonde os grandes investidores estão indo. Eu tenho conversado com alguns estrategistas de grandes bancos, eles estão dizendo o seguinte: olha, a Rússia está próximo de não suportar mais a pressão que ela vem sofrendo. Mas por que isso acontece? Porque os mercados que precificaram um cenário muito ruim em relação a um possível desajuste total na economia mundial em função da Rússia, já começam a entender que por mais 2 meses, em torno de 2 meses, a Rússia
estaria completamente inoperante. E a gente percebe esse ataque na Crimeia que ocorreu, isso foi mais uma provocação para que a Rússia abra mais frentes de proteção ou de combate, de maneira a enfraquecer. Ela está contratando voluntários, né, para essa guerra, e isso tudo começa a mostrar. Então, o sistema financeiro internacional já começa a precificar essa possível derrota da Rússia. Então, é uma pressão dos Estados Unidos a mais, e a Rússia hoje, ela começa a se aproximar de um ataque a uma usina exatamente para colocar medo, mas não existe esse risco. Mas essa não é uma narrativa muito ocidental? Tudo bem, a Rússia ela teve uma redução de 4% no seu produto interno bruto, porém, nós estamos a 4 meses do inverno. Então, quem é que vai distribuir petróleo ou gás para a Europa? Como fica a calefação? Quem vai ditar o preço desse gás que é fornecido por parte dos russos? Então, assim, se a Rússia conseguir segurar até o final do ano, o início do inverno está previsto para dia 20 ou 21 de dezembro, então, assim, o Putin não está muito tranquilo em relação a essas sanções e não vem enfrentando, apesar da perda de 4% do seu PIB, não estão tentando vender essa narrativa de um enfraquecimento da Rússia para tentar, de alguma forma, estimular o mercado? Olha, eu acho que vender essa narrativa é muito arriscado, né? É um cenário muito grave, né? Narrativas, elas servem em situações em que as pessoas ficam confusas. Nesse assunto, não. A Europa já está tentando ali colocar a entrada de mais gás, petróleo, pela Península Ibérica, né, entre ali Portugal e Espanha, fazendo uma ligação, né, desse sistema principalmente para a Alemanha. Então, eu não vejo, eu acho que narrativa existe sempre, tanto de um lado quanto do outro, mas os fatos mostram claramente um enfraquecimento, né? A gente aprende muito sobre essa estratégia em que você não precisa ver notícia, ouvir notícia, ler notícia, você acompanha aonde vai o dinheiro. Aonde vai o dinheiro é aonde a situação está se desenhando. Então, neste caso da Rússia, eu estou fazendo um comentário aqui, posso estar enganado, mas por experiência eu acho que realmente a situação para a Rússia está ficando complicada.